Agora. Ih, Renatão. Você tá me Nossa, ouvindo? tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Não acredito, cara, que você tá me vendo, me ouvindo. Então, foi o mais rápido que já aconteceu. Não, Pá, e o pá. meu telefone não faz live. E eu sempre uso o telefone da Paula. E eu falei, eu vou Sério? tentar, né? Que desaforo. E tá funcionando com você, cara. Olha isso. É Tá você, vendo? é você Você atual. tá na... Tudo bom, Renato? Tudo, e você? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Pessoal chegando, pessoal entrando, muito legal, viu? Que legal Você bater sabe esse papo que... com você, viu? Não, legal também, cara. Saudade do seu. Para quem está entrando e não sabe, o Renato, ele está morando nos Estados Unidos. Fala aí, Renato, onde você está? Eu tô em Salt Lake City, É isso no, aí. no meio do deserto aqui. No Não, frio, é muito mas um frio deserto bem legalzinho, hein? é Um legal, deserto é. bem legalzinho. O lugar é E bem no, bacana, bem E no bacana. calor é muito calor. Aqui são as quatro estações bem Sério, cara? definidas, sabe? Então você tem Ah, 3 meses de frio, 3 meses de primavera, tudo florido como está agora aqui, flor nascendo, todo lado. Aí tem 3 meses de verão mesmo, forte, 40 e tanto. E depois tem 3 meses de outono, cai as folhas, tudo vermelho, aquela história toda, e aí ah, depois inverno de novo. legal. Ô, Renatão, vamos lá que a gente tem bastante coisa para conversar, né? Eu quero sugar o máximo de você. À Então, vontade. eu queria apresentar o Renato para quem não conhece. O Renato, na verdade, ele é porque todo mundo pensa assim, quem fala de clareamento é pessoal da dentística, né? Geralmente é isso, né? Mas o Renato, ele é endodontista. Então, o que eu acho muito legal, porque é uma visão diferente do clareamento, né? É como se estivesse olhando o clareamento de dentro do dente para fora, né? Exato. O dentista, pela visão da dentística, olha o clareamento de fora para dentro, tá certo? O endodontista é de dentro para fora. Isso aí é completamente diferente, né? É outra visão. Renato, please, E explica tem aí qual que até é uma essa. outra forma de mostrar essa diferença que eu gosto e eu só percebi isso em 2009, mais ou menos, 2010. Porque se a gente olhar bem no passado, era assim, o clareamento interno era o campo do endodontista, né? E o clareamento Sim, externo era o campo da dentística. da dentística, Uma exatamente. outra forma é que a dentística sempre estudou e focou o resultado do clareamento. E a Exato. gente começou, não a gente, mas com outro foco, comecei a estudar outro foco. A gente nunca se preocupou com o resultado final, a gente se preocupou com o que acontecia, Entendi. qual era a interação, tentando entender os porquês quando a gente não tem previsibilidade no resultado final. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal, e eu aprendi muito com isso, Zé, porque toda vez que a gente foca no resultado Sentindo você, viu? final, ô, saúde, não peguei o meu. Toda vez que a gente foca no resultado final, não é sempre que a gente tem durabilidade desse resultado. Em tudo na vida, né? Vamos dar um exemplo. Dieta. Quem aí que está nos assistindo que já fez dieta, emagreceu e voltou a Voltou. engordar? Né? Por quê? Porque a gente foca no resultado final. Eu quero emagrecer. Né? Se a gente focar diferente, eu não quero emagrecer, eu quero ser magro, você não faz a sua ação baseado no emagrecer. Você faz a sua ação baseado no eu quero ser magro. Então você foca no mecanismo de ação e não no resultado. E aí você muda o seu estilo de vida, você muda como você vive, você muda o que você come, muda os seus hábitos. E aí você será magro. Exemplo, assim, né? Sim, claro. Filho, a gente vai educar um filho. Meu filho fez uma coisa errada. Eu posso apavorar ele, dar aquele, né? O meu foco é aquele só no resultado final. Eu quero punir porque ele fez aquela coisa errada. Ou eu posso educar para que ele não faça de novo. Então, Sim. eu acho que esse é um foco muito legal de conversar, porque eu vejo que antes de 2008, toda literatura é focada em resultado final. Né? E aí Sim. nunca se conseguiu entender a previsibilidade, nunca se conseguiu entender por que funciona num caso e não funciona no outro caso, nunca se conseguiu entender Fala por aí. que um paciente dói e outro paciente não dói, né? E só depois de 2009 que começa a aparecer na literatura método para entender isso, método para quantificar íon, método para entender que, puxa, os clareadores são diferentes.
né? O peróxido de carbamida 10% de uma marca não é a mesma coisa do peróxido de carbamida 10% de outra, né? A Isso gente tem a acontece ideia muito. que é tudo igual, né? Que é tudo igual. É É, peróxido de camida, ponto, né? Não é, tudo né? igual, Não né? é. Não é. Se a gente for ver bem, o peróxido de hidrogênio, né, no caso, ele pode ser desde um material extremamente reativo, ao ponto de ser combustível de nave espacial, né, até ser o que deu indicação do prêmio Nobel para um médico alemão na década de 30, que ele falou que se você infundir peróxido de hidrogênio direto na veia de pacientes, você protege o paciente contra câncer. Então, olha os extremos, né? É. E a verdadeira, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é somente a dose. E aí que entra a diferença. Como é que entender a dose do peróxido de hidrogênio? Porque a gente acha que peróxido de hidrogênio a 10% é 10%. E não é. Porque o peróxido de hidrogênio, ele pode até ser o 10%, mas quanto ele entrega de oxigênio no intervalo de tempo é o que vale, e não a fórmula dele. Porque a gente pensar bem, o que é fórmula, né? Peróxido, fórmula, 10%, 20%, 30%. Isso é a quantidade de radical ou de oxigênio reativo que está disponível. Então, o 20 tem mais do que 10. Tudo bem até aí? Todo mundo sabe o que é isso. Mas como cada gel libera isso, depende do gel. Tem gel que libera tudo de uma vez, tem gel que libera devagar, gradual. Se a gente contar num intervalo de tempo de X, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, a quantidade de oxigênio que interagiu nesse tempo é o que vale. Então, se o material libera de uma forma mais gradual, ele tem menos quantidade, com mais gradual penetração, do que se você entrega tudo de uma vez e um único Sim. impacto. Então, um exemplo legal para as pessoas entenderem é o hidróxido de cálcio. Né? Acho que todo mundo aprendeu na faculdade a manipular o hidróxido de cálcio. E a gente pega o hidróxido de cálcio, que é um pó, e põe ou numa água, né? Numa solução aquosa, que muita gente usava anestésico, ou já água destilada, ou soro, e muita gente aprendia a usar polietileno glicol, propileno glicol, glicerina. E a gente sabe que se você misturar numa água a liberação do cálcio e da hidroxila, né, do hidróxido de cálcio, vai ser mais rápido. Você vai ter que trocar no intervalo menor e ele vai dar um impacto maior. Se você usar um veículo mais viscoso, essa liberação é mais lenta e gradual. É aí que entra a viscosidade dos clareadores, que funciona igual. O clareador também libera o oxigênio reativo, a hidroxila. É o mesmo raciocínio. Então, quando eu tenho um material mais viscoso, é natural que essa liberação é mais controlada do que quando eu tenho mais líquido, que é natural que a liberação seja mais involuntária, mais imediata, vamos chamar assim. Ô, Renato, e qual que é mais eficiente para o clareamento? Você falou o seguinte, então, por exemplo, a pessoa quer o dente claro, assim, imediatamente, né? E não que o dente dela se mantenha claro durante um longo período de tempo, né? Essa é a Isso, diferença que você falou, né? exatamente. Então, falando dessas viscosidades, dessas diferenças que existem nas formulações, qual seria a formulação ideal para o clareamento do dente vital? Tá Então certo? vamos lá. Depende do que eu quero. Vamos chamar assim. E eu vou dar um outro exemplo nessa hora. O tomar sol, né? Banho de sol. O que eu quero? Não, eu quero pegar as minhas férias de verão e eu ficar, no final das minhas férias de verão, dourado. Dourado, cor do pecado. Não é assim? Então, o que eu faço? É melhor que eu vá no sol entre 8 e 10 da manhã, Paulinha, todo dia, e vou devagarinho entre 8 e 10 da manhã, tomando um pouco de sol todo dia, um sol não muito forte. agressivo, e aí gradualmente eu vou me bronzeando, e no final do meu verão eu estou dourado, e esse meu dourado vai durar mais. Agora, se eu falo, não, eu quero que acontece, eu vou ter uma festa amanhã e eu quero mostrar a minha marquinha do biquíni. Então, o que eu faço? Eu vou lá no meio-dia, passo o meu bronzeador, óleo, sei lá o que é,
fico fritando lá. Esse meu fritar lá, ele é muito mais intenso, concorda? Ele vai ser menos duradouro e vai me dar mais risco de eu ficar não bronzeado e mais vermelho, mais queimado, né? Então, se eu quiser um resultado imediato, que não é duradouro, eu vou com muita concentração de oxigênio, pouco tempo. Se eu quero um resultado duradouro, eu vou com menos concentração, mais gradual, por maior longo tempo de aplicação. Então, fazendo uma comparação, se eu quero um clareamento efetivo, eu vou para o caseiro, com géis com alta viscosidade e com concentrações compatível com o tempo, né? Sim. Porque outro equívoco que as pessoas têm é o 20 clareia mais que o 10? Essa é uma pergunta que todo mundo pensa, né? E na verdade não. Na verdade que o 10 vai entregar aquela quantidade num determinado espaço de tempo. Então o 10% entrega entre 2 a 8 horas. Tá? Porque ele vai ter uma liberação intensa nas primeiras 2 horas, cai, praticamente 60% cai, e depois tem a curva chata, e aí vai liberando até 8 horas de uma forma lenta e gradual. Por isso que ele é indicado para os noturnos, né? Você tem a primeira 2 horas, depois você tem uma liberação bem lenta e gradual, como se fosse só um acondicionamento. Já o 15%, ele vai te dar entre 2 e 4 horas. E o 20% vai te dar em 2 horas. Então, não é que o 20% vai te dar um resultado mais rápido. Quer dizer que, pelo perfil do paciente, se ele vai usar de forma noturna, ele vai atingir o grau de clareação dele em 15 dias, por exemplo, usando à noite. Se ele usar o 20%, ele vai usar 2 horas por dia, mas ele também vai precisar dos 15 dias. Se ele já vai usar o 15%, ele vai precisar das 4 horas por dia. E também vai demorar os 15 dias. Né? Então, mas aí qual é a vantagem de um com relação ao outro? Perfil do Sendo paciente. que o tempo é o mesmo. Perfil do paciente. Perfil. Se o paciente fala para você, olha, eu não consigo usar isso durante o dia, porque eu trabalho, eu falo, eu preciso usar, eu vou usar à noite. 10% de carbamida. Não, eu não consigo dormir com isso, porque esse negócio me incomoda, eu vou tirar da boca. Então, você tem as opções diurnas de acordo com o perfil do paciente. Entendeu? É aí que nasceu o Palesense Go, né? Tem alguém que perguntando do Palesense Go. Alguém perguntou aí. O Palesense Go, ele foi um desenho exatamente para isso. Ele é um material que é para ser usado durante 1 hora por dia. Mas para ele ser usado durante 1 hora por dia, ele tem que entregar essa mesma quantidade de radical nessa 1 hora por dia durante o tempo do clareação. Então é aí que veio, em vez de ser peróxido de carbamida, o peróxido de hidrogênio. Mas como o peróxido de hidrogênio é muito mais reativo, ele precisa ser mais controlado. Aí entrou uma maior ainda viscosidade. O Go é uma cola praticamente. Então, tudo tem um raciocínio porquê da formulação baseado no perfil de uso do paciente. Entendeu? A gente está vendo assim, né? Você está trabalhando, né? A gente falou que você está nos Estados Unidos, né? Mas na verdade você está trabalhando na Ultradente, que na verdade é uma das empresas pioneiras na fabricação dessas formulações, né? Exato. Foi uma das primeiras, não sei se foi a primeira, mas com certeza foi uma das primeiras. Em termos de controle de viscosidade, foi. Isso. E ela foi assim, e ela continua sendo uma das melhores empresas que entregam os melhores produtos de clareamento. Não é puxando o saco nem nada, mas a gente que tá, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho compromisso com nenhuma marca, mas a gente sabe que a Ultradente, ela é vanguarda com relação, entre outros materiais, mas principalmente com relação aos materiais de clareamento. A gente sabe que é uma empresa séria. Eu já tive a oportunidade de ir aí, né, aonde você está. Eu fui assim, só visitando, né? Mas assim, você conhece o local, conheço o proprietário da Fija, que é um cara seríssimo, um cara que é apaixonado pelo E é dentista, né? Ele é dentista, não, ele não é só um empresário, né? Um empresário que... Não, o cara é apaixonado pela odontologia, ele quer a odontologia. Isso faz toda a diferença, né, cara? Isso que me deu muito conforto em aceitar esse desafio, né? Porque trabalhar no desenvolvimento de uma coisa que você fala, poxa, um negócio que vai ser legal para todo mundo, não só uma coisa que é legal para um lado só, né? Então foi bem bacana mesmo. Renatão, mas aí, continuando no raciocínio seu aí, né? Então você falou assim, que
as concentrações entre 10, 15 ou 20 vai depender do tempo de uso diário. É. Mas o período de uso vai ser mais ou menos o mesmo. Vai ser Mais ou menos semelhante. 2 semanas, vai ser É. semelhante. E com relação à sensibilidade? A Por sensibilidade enquanto, só é. o caseiro. A gente está falando só do caseiro, só do Uhum. caseiro. A sensibilidade tem algumas vertentes, né? Eu acho que é o ponto onde eu mais foquei em toda a história que a gente começou a estudar clareamento desde 2002, aí próximo de você, onde é a minha formação, né? São José dos Campos. São José dos Campos. Totalmente grato pela essa escola, grato tanto pelo departamento de endo, que me acolheu, o departamento de dentística, que tinha muita influência. E a ideia naquela época era exatamente estudar isso, né? Estudar como era o comportamento, qual é o aspecto biológico disso. Né? Uma coisa é focar só no resultado final, mas e qual é o impacto disso? Qual é a possível reação adversa disso? E a gente mudou muito de opinião, eu pelo menos, durante toda essa trajetória, porque você vai aprendendo a entender de acordo com o que você vai estudando, e quando você continua estudando, você percebe que algum estudo que você já fez está errado. E aí você começa a falar, poxa, então peraí, a gente fez isso, publicou isso, mas não é bem assim. E aí você vai melhorando, né? Porque o clareamento ele ganhou uma maturidade há pouco tempo. Há Né? pouco Até tempo, então era a exatamente. técnica do seja o que Deus quiser. Né? Entrega ao paciente e seja o que Deus quiser. Se quiser, Então né? essa maturidade foi ganhando com o tempo. E a sensibilidade também é uma coisa que você precisa ter uma maturidade para entender. Primeiro, porque, quer ver, quando você faz uma restauração e o paciente fala para você, ô Zé, aquele dente que você me tratou está sensível. Você não entra em desespero. Né? Você sabe o que você fez, é previsível o que você fez, você poderia esperar algum tipo de desconforto e você cuida do paciente. No clareamento, não. Porque quando você fala, o paciente fala, eu estou com sensibilidade, a primeira coisa que a gente faz é, então para de fazer. Essa própria atitude de, então para de fazer, é porque, não sei o que está acontecendo, não, melhor você parar. Né? Sim, e outra, quando o paciente tem desconforto, não é em todos os dentes. Não são todos os dentes que estão doendo. É um dente ou alguns dentes, baseado no motivo deles não estarem normais, que fizeram ele responder. Né? Porque a única ação da odontologia que você estimula todo mundo ao mesmo tempo é o clareamento. E aí, quando o Exatamente. paciente fala, poxa, ó, tá incomodando. E é legal, E às pergunta vezes o para ele. paciente fala assim, não, está doendo tudo, mas a gente sabe que não é tudo, né? É Porque a uma dor é reflexo. sensação, É. é dor reflexa, mas não é tudo que está doendo, né? A gente sabe que não são todos, né? Eu gosto São de um alguns. paciente, né? Que eu sempre falo para os pacientes assim, quando eu pergunto isso, eu falo, ele fala, tô com desconforto, tô com uma sensibilidade, tô com dor. Eu pergunto, antes de perguntar onde, eu falo, você é bravo? Aí ele fala, por quê? Se você falar para mim uma coisa e eu te contrariar, você briga comigo ou você aceita o que eu te falar? Aí tem gente que fala, não, eu brigo com você, eu tenho certeza. Mas por que você está perguntando isso? Porque eu quero saber se você tem certeza da resposta que você vai me dar. Então me aponta o dente. Aí ele fala assim, é aqui, né? Então ele não me aponta o dente, ele me aponta a região. Não, eu falei, eu quero saber o dente. Ah, ele não consegue te dar exato ponto, a não ser que o paciente esteja com pulpite. Né? Na fase da pulpite, que é bem pontual. Ele fala, esse é o dente que eu não consigo nem mexer, nem tocar, nem nada. Mas não é o normal do sensibilidade pós-clareamento. Né? A sociedade pós-clareamento, a sensibilidade é geral, né? Na região. Só que aí que vem a resposta do que você me perguntou. Por que aquela região estimulou essa sensibilidade? Não é culpa sua, como É, lógico. o que conduziu a técnica. Não é culpa do clareador que você usou. A culpa é sua de não ter feito um diagnóstico antes para entender que aquela região tem alguma alteração prévia. Isso é quando você tem uma sensibilidade de um processo Localizado. instalado, né? E aí, o que a gente faz? Então, primeiro, entende. Como que entende? Entende tecido duro e entende tecido mole. Como é que entende tecido mole? Entende a polpa. Faz teste de sensibilidade. E aí todo mundo pergunta, poxa, mas vou fazer teste de sensibilidade em todo mundo? É.
Poxa, mas isso é loucura. Por quê? Porque se você faz teste de sensibilidade e todo mundo responde com muita intensidade e um ou dois com menos, esse um ou dois está diferente. O contrário é verdadeiro. Se você faz o teste, todo mundo responde com pouca intensidade e um ou dois com muita intensidade, ou vice-versa, eles são os doentes e merecem atenção. Qual é essa atenção? O que ele tem de diferente? Às vezes ele está com uma desoclusão em cima, às vezes ele está com um ajuste oclusal ou desajuste, ou ajuda a desoclusão não equilibrado. Às vezes ele tem uma cárie que eu não vi, né? Às vezes ele tem uma infiltração que eu não vi. Sempre tem um motivo que faz com que aquele tecido pulpar esteja diferente. Agora, existe também a sensibilidade estimulada, que aí entra no mundo do Paulo Vinícius, que são as áreas cervicais Então, porque que uma das perguntas que fizeram é isso aí, né? Então, o paciente que tem essas lesões cervicais não cariosas, né? E se você deveria, por exemplo, o paciente já tem, então tem sensibilidade, mas quer fazer o clareamento. Você faz a restauração antes de fazer o clareamento? Então, vamos lá, vou um pouquinho além. Quase. Primeiro, vamos entender que tem pacientes que vão ter a sensibilidade cervical e não vão ter a cavidade. Eles vão ter em decorrência da própria estrutura anatômica que os dentes têm. A gente mediu isso lá em São José, aí em São José, inclusive, é onde a gente percebeu que o esmalte cervical ele é tão permeável a radical oxidativo do que uma Deu uma travadinha. a gente precisa ter uma atenção. Qual é a atenção nesse caso? Não pôr o gel ali. Porque o gel vai liberar radical e que ele tende a ser multidirecional. Se ele é multidirecional, eu não preciso pôr o gel lá. E aí entra de novo a característica do gel de alta viscosidade, para que ele fique na área centro-incisal do dente e não toque na área cervical do dente. A área Porque a cervical do dente. pessoa acha que o gel tem que chegar até lá em cima para poder clarear o dente inteiro. E não é isso, Exato, né? exatamente. E o grande ponto é que a área cervical ela é mais amarelada pela própria natureza, né? O esmalte é mais fino e ele acaba por transparência mostrando. Então, o natural é o colo mais amarelado, claro no centro e uma ligeira transparência incisal. Eu recebi há um tempo atrás uma pergunta de um profissional, me mandou a foto do paciente, falou: olha, o paciente não está feliz porque eu não consegui clarear a cervical. O que eu faço? Eu falei: é o normal isso. Isso é o natural. Você conseguiu o natural. É que às vezes o paciente não quer o natural. E aí, se você não quer o natural, você tem que ir para o não natural. Né? Aí você recobre com algo opaco. Mas eu não acredito que seja o caminho, né, Zé? Então, sensibilidade, pela sua pergunta. Primeiro, analisa essa área cervical. Evita o gel nessa área cervical. E respondendo a pergunta da pessoa nesse caso, se você tem uma área cavitada, aí você tem que proteger, né? Aí sim, você tem que fazer a restauração antes de clarear, óbvio. Agora, o clareador, ele foi desenhado para ser colocado em esmalte. Ele não foi desenhado para ser colocado em dentina e ele não foi desenhado para ser colocado em gengiva. Então, o esmalte vai ser o suporte, né, que vai criar essa permeabilidade para poder ter a clareação. Então, resumindo, sensibilidade. Entenda como o tecido pulpar está, se ele está normal. Se ele não está normal, traga ele para o normal primeiro. É uma sugestão, né? Porque agora, se você não tiver tempo ou não for tiver alguma técnica que você precisar fazer esse resultado mais rápido, é um local onde você vai saber, vai prever e vai informar. Então, é importante chegar para o paciente e falar: olha, provavelmente você vai ter sensibilidade na sua área superior direita, por exemplo. Se você tiver, você vai tomar essas atitudes, vai tomar um anti-inflamatório, vai tomar esse cuidado. Mesmo o paciente tendo sensibilidade, ele vai gostar de você, porque você cuidou dele, você entendeu ele, você avisou antes para ele, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, géis com alta viscosidade, géis na localização certa, na área centro-incisal. Se a moldeira pré que você faz orienta ele a não colocar gel demais. Façam reservatórios. Eu já deixei de acreditar no reservatório. O próprio Bruce Mattis aqui de Indiana,
me convenceu, me explicando essa função, e ele está certo. Que o reservatório, não é que o reservatório vai fazer um clareamento melhor, vai ter mais material, não é isso. É que ele vai manter o gel longe da área cervical, né? E o paciente essa é uma forma de educar o paciente. Olha, só coloque nesta área. Só coloque na Mas quantidade. então você acha que é melhor fazer o reservatório quando vai fazer a moldeira? Exato. E o Fazer o reservatório não é reservatório. esmalte de unha, viu? É Ah, realmente uma área uma onde o gel resina. fique. É. Entendi. E na área Entendi. centro-incisal e não na área cervical. Então, e, por exemplo, valeria também recortar a moldeira a quem da Valeria. gengiva? Bem a quem? Valeria. Tipo assim, só até onde tem esmalte. Por exemplo, Isso. a área de dentina exposta não leva a moldeira até lá. Exatamente. É Porque isso o aí, gel né? fica no esmalte, né? Onde ele precisa. O que a gente vê quando as pessoas recortam muito para cima, porque elas falam, vou recortar muito para cima porque assim não cai na boca do paciente, né? Só que aí você confina o gel na área aonde é a área mais sensível, que Sensível. é margem gengival e área do sulco gengival, né? Agora, o fato do gel cair na boca, eu estava estudando aqui, fazendo uma análise, de acordo com como o gel é estruturado, o tempo de liberação é tão lenta que não dá tempo de ter ação oxidativa. É mais uma vantagem dos géis mais Mais equilibrados, denso. mais viscosos e mais estabilizados, né, nesse caso. Então, o dano é mínimo. A gente não tem nem na literatura nenhuma situação onde falar o paciente deglutiu um pouco de peróxido e criou algum tipo de dano. Não, não tem. E teve lá atrás, né, os mais novos não vão nem lembrar disso, mas lá atrás teve um negócio, tinha um trabalho, né, que agora até parece de vez em quando aparece ele por aí, mostrando, né, que o peróxido, na verdade, ele é um agente que pode estimular agentes carcinogênicos, né, vamos dizer assim, né? Mas assim, na forma constante, ativa, né, assim, e a gente sabe que isso aí não tem registro na literatura de Olha, casos. ele pode, né? Mas se você perguntar assim, qual peróxido? Né? O peróxido na minha mão direita eu tenho peróxido a 10%, na minha esquerda eu tenho 50%. Qual dos dois é mais oxidativo? Se eu fizer um Lógico. 10% mais fluido e mais alcalino, que ele fica mais reativo, ele vai liberar mais rápido. Se eu fizer um 50% mais viscoso e mais ácido, que controla a liberação dele, ele vai ter uma liberação mais lenta. Num determinado espaço de tempo, esse liberou mais rápido, esse liberou mais lento, a quantidade de radical oxidativo foi a mesma. Então, nesse meu exemplo, eu tenho um 50 com a mesma performance do meu 10. Do 10. Não a mesma fórmula, mas a mesma performance num intervalo de tempo. Tem Entendi. trabalho que mostra que o peróxido de hidrogênio é um cocarcinogênico, e porque ele cria oxidação do epitélio, ele cria oxidação do Lógico. tecido. Mas quanto e qual a frequência de aplicação tem tudo, tem toda a relação. Né? Igual câncer sol dá câncer de pele? Dá, né? Dá, né? Mas e aí, você Mas já não é saiu todo no mundo que sol? tem, né? Você já saiu no sol? Pegou câncer? Não. Fumar dá câncer de boca? Dá. Na verdade, não é que ele vai dar câncer de boca, ele vai ser um cocarcinógeno e depende da frequência. Então, o grande ponto é o uso crônico, é o uso errado, né? E não o produto como ele em Então, si. aí, aproveitando esse gancho, é onde o paciente tem que entender que o clareamento que a gente chama de caseiro, ele é supervisionado pelo dentista. O cara não Exato. pode comprar isso, porque o cara acha que ele pode chegar, eu tenho minha modelinha, de vez em quando eu vou lá, eu compro e uso. Não, não é assim. A gente Exato. tem que entender que tem um protocolo, que efetivamente o profissional tem que vigiar isso aí. Isso aí não é brinquedo, é Exato. remédio. O Não nome é? mais importante nesse tema é o professor Alberto Consolaro. Exato, Foi meu exato. professor de patologia É. na especialização. Eu admiro, respeito, eu acho que é a melhor pessoa que tem. Ele tem um trabalho muito grande em cima disso. E ele é um dos maiores que alertam as pessoas. Peraí, Travou aí, não é bem assim. travou aí. É, voltou? Voltei? Voltou. Ok. Voltou.
É que o telefone tocou. E aí, então, não é... O grande ponto é a dose e o tempo, né? Eu concordo com com o professor Consolaro, porque as pessoas não têm controle. Elas estão fazendo tudo de qualquer jeito, né? E tem empresas que estão no mercado que também não estão muito preocupados. Coloca lá, ó, e boa, entendeu? Não tem tanto suporte, assim, científico por trás. E é uma situação importante. E eu estou nos Estados Unidos, onde clareamento é cosmética, né? Sim. Que Mas no é shopping, bem, né? tudo pode. Mas mesmo aqui, e a preocupação que eu tava era, falar, poxa, mas eu vou estudar num lugar aonde não tem tanto cuidado, e não é bem assim. O próprio dentista e a própria população sabe que o clareador de farmácia, de supermercado, não é tão bom, não dá o mesmo resultado, e existe receio para saber que tipo de longo prazo vai ter. E isso foi uma grata surpresa para mim. Então, eles Entendi. também defendem, o paciente sabe, né, que se ele quiser clarear de uma forma profissional, ele vai ser supervisionado pelo profissional. E aí entra o dentista, né? Tem que fazer um bom diagnóstico, saber qual é a técnica, qual a concentração, quando usar. Eu acho que a coisa mais importante que tem por trás disso é o dentista. É o dentista. Renatão, ó, perguntas aqui, ó, antes da gente continuar. Primeiro, perguntaram aí o que é o reservatório na moldeira. O reservatório não é na moldeira. Quer dizer, o reservatório é na moldeira, mas ele é É, feito no modelo com uma é, dessas resinas de barreira, que usa para proteger a gengiva. Pô, coloca ela, que nem você falou, né? Do é, meio para a é. incisal. Faz um modelo de gesso, aí na superfície vestibular do dente, coloca como fosse uma bolinha da própria barreira gengival, e aí ela vai ficar com uma bolinha assim, ó. Quando você fizer a moldeira vem e a moldeira vai ter um espacinho entre o dente e a moldeira. E aí quando o paciente vê a moldeira por dentro, ele vai ver um copinho. E aí você pede para ele colocar o gel só na quantidade que caiba no copinho. E o material fica retido nessa região e vai clarear o dente como um todo, porque o radical é multidirecional. A Certo. única situação que não vai ser multidirecional de uma forma harmônica, né, homogênea, é quando a dentina não é homogeneamente orgânica. Porque como o radical oxidativo ele caminha bem no tecido orgânico, né? Ele vai agir mais na área orgânica. Então, por isso que pacientes jovens clareia com mais facilidade, porque são mais orgânicos, e o Sim. paciente idoso com menos facilidade, que a dentina já é mais mineralizada. É, se o paciente tem, por exemplo, uma restauração na distal, que criou uma deposição de dentina reacional criando uma área menos orgânica, naquele lugar a permeabilidade oxidativa é um pouco diferente. São aquelas situações que a gente fala, poxa, mas esse dente não ficou tudo igual, parece que ele clareou bem, mas esse canto parece que não clareou bem. Isso é a condição da própria que o diagnóstico te daria antes, né? Que você entenderia. Como? Transiluminação, Zé. Hoje tem lentes, né? O próprio Sim. Valo tem uma lente verde que você põe por trás do dente, você transilumina e você consegue ver as diferenças internas dentro do dente. Sim. Então, te ajuda no diagnóstico. Legal. Outra pergunta aqui que estão fazendo. Agente dessensibilizante, usa ou não usa? Excelente. O dessensibilizante que a gente tem no mercado são os nitratos de potássio. O nitrato de potássio, ele é um agente neural. Então, o que é o agente neural? Ele vai impedir o estímulo da fibra nervosa. Quando você impede o estímulo da fibra nervosa, ele vai te dar uma ação anestésica, né? Então, a mesma coisa que você criou um anestésico para aquele paciente ter conforto naquele momento. O que a gente não pode se equivocar é que quando a origem é uma origem de um processo instalado através de uma alteração pulpar prévia, a gente precisa entender que eu preciso tratar isso. Então, nesse caso, a gente tem que dar anti-inflamatório. Nos casos normais, onde é em decorrência somente de uma área cervical com maior permeabilidade, uma área onde a pulpa está normal previamente, mas o paciente desenvolveu uma sensibilidade maior, que é relacionada a pacientes que têm maiores permeabilidades. Né? Pacientes são diferentes, com perfis diferentes. Nesse caso, o agente neural, que é o nitrato de potássio, age perfeitamente
dando ao paciente conforto durante o momento daquele tempo que ele está tendo o estímulo. Mas aí esse produto ele usa na moldeira, porque tem uns que você usa na moldeira e tem outros que você pode ser, por exemplo, na pasta de dente, está incorporado na pasta de dente. É. O que você Olha, recomenda? o material tem que ficar 30 minutos se você põe na moldeira, né? Então, essa é a ação que você vai ter neural, né? Então, você põe lá na própria moldeira do clareador, você tirou, você pôs o clareador depois, e aí você colocou na mesma região, na mesma condição, você coloca o material. O nitrato de potássio pode banhar o dente, né? Então, ele vai te dar esse conforto. Na pasta de dente, é diferente. Se você for constar ou é, cre- é, como eu posso dizer, se você for acreditar somente na quantidade do nitrato de potássio da pasta de dente, pelo um tempo tão curto que é o tempo que você está escovando o dente, é uma resposta, é uma ação limitada. Já as pastas dessensibilizantes têm outros fatores. Ele já tem fatores que diminuem a permeabilidade da dentina exposta. Então, essa soma de fatores acabam sendo útil no creme dental, mas de uso contínuo. Né? Eu vou usar um dia, um momento, escovei o dente, parou de doer. Né? Não é um uso contínuo. Então, os dois vão ter diferentes ações devido à quantidade de tempo. É como os cremes dentais que falam que tem peróxido para clarear dente. Né? Não dá tempo, porque a ação oxidativa precisa ser lenta, você não tem quebra de pigmento. Quanto tempo você demora para escovar o dente? 12 segundos. Né? Você já está com pressa ali. Então tem essas diferenças. O Renato, e usar o laser para tirar a sensibilidade? Aí sim, aí eu concordo. Eu não concordo que você tem que usar o laser para ativar o clareador. Então a gente pode falar disso. Mas usar o laser para a dessensibilização sem o clareador, pós o clareamento, aí sim. Porque aí você tem uma ação que você modula o processo inflamatório, você tem uma ação anti-inflamatória, você tem. A palavra é modular, você modula o conjuntivo para ele ter, ele reestrutura, né? Acho que a Ana Cecília Aranha é o maior nome disso no mundo. Sabe que eu fiz uma, uma certificação de laser aqui nos Estados Unidos e o fundador da Academia Americana de Laser só citou o trabalho da Ana Cecília Aranha. Brincadeira, cara. Você está brincando? Fiquei orgulhoso, viu, com Legal, ela. né? E ela é É, show, né? É excelente. Nossa, ela é muito bacana. Ô, exatamente. Renatão, então, já que você falou nisso, e o laser para clareamento, que não é laser, que é LED, mas tem laser também, né? Mas, enfim, o clareamento de consultório, o que faz? Se a gente vê um pouco da história, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. O relato diz, né, que a necessidade de clarear dente começou lá no Egito Antigo, né, onde as pessoas eram colocadas em diferentes classes sociais de acordo com a cor do dente. Então, no Egito Antigo, quem tinha dentes mais claros eram níveis sociais superiores, quem tinha o dente mais escuro eram níveis inferiores. Foi aí que os romanos tempos depois começaram a clarear o próprio dente, porque usar isso como status social, subir status social. Hoje o cara compra um iPhone novo, um carro novo, né? Naquela época era clarear o dente. E o relato era usar a própria urina. Tem relato que os romanos na Roma antiga usavam a própria urina, né? Tem ureia, tem radical oxidativo. Eu fico imaginando a bochechada de manhã e não pode ser rápido, tem que deixar agir, tem que ficar bastante tempo na boca, né? Mas passando anos, né? 1860 começa a ter trabalho científico, tentando entender a reatividade. E somente em 1911 sai o trabalho usando peróxido de hidrogênio, como a gente conhece hoje. E naquela época, você pegava uma gaze, embebia em peróxido de hidrogênio Eu já solução. fiz isso, Renato, lá atrás, na Eu faculdade. também. Eu fiz isso, cara. Colocava sobre a superfície e o paciente tinha que ficar, Zé, 1 hora e meia olhando para o sol. Começou aí a Não, história da não, o meu luz. era pior. Você tinha que aquecer uma espátula ao rubro, Então, mas aquecia aí na é que você lamparina a já é que espátula você é ao novo. rubro e, e aí Exato. colocava sobre a gás com peróxido. Então, mas em Sabe? 1911 era no sol. Então você punha lá e ficava lá, ó, uma Ah, hora no e meia. sol. É. Somente em 1924 que veio a técnica termocatalítica, que era o que você contou, que você pegava a mesma gase, esquentava a Isso. espátula aí. Por quê? Porque a ideia era
acelerar. Se você liberasse mais rápido, você teria um resultado mais rápido. E os resultados não foram harmônicos, não tinha previsibilidade. E aí passou anos e começou as luzes. A primeira foi a luz infravermelha, aquela que a gente põe no joelho à noite, né? Para esquentar. Sim. Mas os resultados também não foram harmônicos. E aí nós já estamos mais ou menos na década de 80, final de 80, aonde todo o consultório começou a ter uma luz azul. E nesse momento que todo o consultório começou a ter uma luz azul, os géis começaram a ser fabricados em vermelho, para que existisse uma reação ótica, né? A absorção do comprimento de onda do azul pelo vermelho criava uma reação exotérmica. Tudo o objetivo era térmico, porque sabia-se, acreditava-se o calor seria o fator necessário para poder fazer o radical sair do gel e fazer a ação dele. Mas os resultados também não foram harmônicos. E aí os aparelhos não aguentavam. Porque o tempo que necessitava para o gel ficar em contato com o dente e ele ficar aceso, queimava a lâmpada. Lembra dos halógenos? Lembro, né? Só que quando queimava a lâmpada, o pessoal falava: ah, mas é que está tão quente que queimou a lâmpada. E não que está tanto tempo que queimou a lâmpada. E aí vieram os LEDs. Que como os LEDs eles não queimam com o tempo, se interpretou de uma forma equivocada no início como sendo uma luz fria. Fria, exato. Né? E não é. Mas os resultados também não foram harmônicos, não tinham previsibilidade. E aí nós já estamos em 2006, quando os lasers de baixa potência ganham força, como bioestimuladores, como moduladores. E aí começaram a colocar lasers dentro dos LEDs, como se o LED fosse criar o estímulo e o laser fosse controlar o estímulo. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Passou uma geração, os lasers começaram a ser mais potentes, caros. Os aparelhos ficaram luxuosos. As pessoas compravam, pediam para o marido no aniversário de casamento, pedia de Natal, punha na placa do consultório, clareamento a laser. Não é assim? Nossa. E até perceber que existe duas coisas diferentes: a ativação pela luz e pelo calor. O ponto é que ambas são energias que aumentam a reatividade do íon. Só que o grande ponto é que nesse mesmo momento, as empresas sérias começaram a aprender a necessidade de controlar a liberação desse radical. Então, se controla a liberação desse radical e fala, eu vou fazer um gel que é mais lento e gradual, para que eu preciso acelerar? Exatamente. E aí começou o conflito. Porque quem entendia da química falava, não precisa da luz. E quem entendia de física falava, a luz funciona. E isso nós já estamos em 2008 aí. Só que o ponto é que a luz sempre funcionou e funciona. Né? As pessoas falam, você não usa a luz que não funciona? Não, a luz funciona. Só que esse é o problema da luz. Não precisa dela. O problema porque é ela esse, funciona. né? Se você pegar o gel que já tem a taxa ideal de liberação e você acelera, você sai do ideal. Não? Então, quando perguntam para mim, por que você não recomenda a luz? Eu não recomendo a luz porque com os géis que tem no mercado, você não tem por que usar a luz. Não estou dizendo que ela não funciona. Para você usar um material que justifique a luz, você tem que estabilizar ele muito para que quando você acelere, você ainda tenha uma liberação gradual dentro do ideal. Só que para você, como é que você controla isso? Abaixando o pH. A hora que você abaixa o pH, você controla isso. Por quê? O Palesense Boost, você não tem que misturar na hora do uso? Sim. Como é que ele é? Ele tem lá o gel, peróxido de hidrogênio a 40% dentro de uma seringa. Tá lá, já tá 40%. E no outra seringa tem um troço vermelho. O que aquele troço vermelho faz? Deixa vermelho e sai do pH 1.7, que é quando está antes de misturar, e pula para 7, 6,5, 7. Então ele faz o gel que está dormindo ficar reativo. Por isso que antes de você misturar, ele dura 2 anos, eu não sei. E depois de misturar, ele dura dias, poucos dias. Porque você deixou ele reativo. Né? Porque a necessidade dele é ser reativo. Então, se você já tem esse equilíbrio para você usar, você não tem que acelerar. E se eu usar o gel sem misturar? Ele já é peróxido de hidrogênio a 40%.
coloco na superfície do meu dente sem misturar. Você vai perceber que ele não está vermelho. Essa é a única vantagem dele ficar vermelho. Segundo, vai fazer um ataque ácido no seu dente. E o seu dente vai ficar branco. Só que as pessoas vão achar que é o clareamento mal feito. Então, muita gente que não faz a mistura correta também tem o dente que muda a cor. Mas isso não é clareamento. Uma coisa que foi medida, Zé, só eu falo, né? E aí a gente conversar, tô falando demais, né? Não, mas é para você falar, cara. Não, eu tô aqui só mediando o lance. É só para você falar, bicho. Não, eu já falo demais, cara. Não, é para você falar, bicho. Se você pegar um clareador... Eu tô aqui só... Oi, não posso falar que é de enfeite, porque eu não estou enfeitando nada, mas enfim. Se você pegar um clareador, Zé, pH 6,5, tá bom? Você faz ele a 6,5, depois você faz o outro a 5,5, depois você faz o outro a 4,5 e faz o outro a 3,5. 3,5 é o ácido fosfórico, né? Todo mundo sabe que se você aplicar ácido fosfórico vai ficar branco o seu esmalte, não fica? Lógico, fica. Isso aí. Se você pegar a cada 1 ponto de pH que você desce, você dobra a alteração prismática do esmalte. E se você fizer microscopia de força atômica, você vê que a cada 1 ponto percentual, você tem o dobro de dano prismático. Quando você tem dano prismático, ele reflete luz diferente e fica branco. Não é isso? Então, isso é clareamento. E aí que eu entro. Marcas que usam a estratégia de usar o pH mais baixo para dar para o paciente ou para o dentista, ó, o meu funciona mais rápido. E o dentista fala, nossa, isso aqui funciona muito rápido. Não pode ser clareamento, porque não dá tempo da ação oxidativa entrar, interagir com a matéria orgânica, quebrar a molécula orgânica, fazer ela passar mais luz. Então, todo efeito imediato... Não, e aquela história, né, Renato? Tudo hoje em dia tem esse imediatismo. Não, eu quero hoje, eu quero para amanhã. Ah, mas durou pouco tempo. Então a pessoa tem que entender que se ela quer para amanhã, vai durar pouco tempo. Né? Se ela quer um resultado imediato, vai ser por pouco tempo. É o exemplo do sol. Se ela quer um negócio mais duradouro, ela vai ter que usar por mais tempo. Exato. É o exemplo do sol, né? Do bronzeamento do sol. É o exemplo do sol. Exato, exatamente. E aí aquela história, né? O paciente sempre fala assim, né? Vai demorar muito. Você não vai dar aquele negócio de ficar usando em casa. Ele não entende. Se você explicar para ele, ele fala assim, não, mas você quer que dure bastante tempo o clareamento ou você quer que dure pouco tempo? Ah, não, eu quero bastante tempo. Então não tem jeito. Você tem que usar em casa. Então tá bom, então eu uso. Acabou. Não, e a gente está vivendo um mundo muito louco, né? Porque, de acordo com a região do mundo, as pessoas têm uma vontade diferente da outra, né? Existem culturas diferentes. O clareamento é desafiador por causa disso, porque o Brasil regula clareamento diferente dos Estados Unidos, que regula diferente da Europa, que regula diferente do Japão, por exemplo. E aí, nos Estados Unidos aceita-se tudo. Então, você pode ter clareamento de casa supervisionado, de consultório supervisionado, em casa sem ser supervisionado, clareamento de quiosque, claramente faça você mesmo, põe a moeda, acende a luz, enfia lá e fica lá no meio da exposição, assim, sozinho. Aceita-se tudo. O Brasil, a preocupação do Brasil é com o caseiro, né? Tanto que se você compra um clareador no Brasil, tem lá tarja, venda sob prescrição, que deveria ser controlado. Na Europa, é o contrário. A preocupação deles é com o de consultório. A Europa não é permitido, claramente, consultório. Se você clarear um paciente com menos de 18 anos, você perde a licença. Né? O máximo de hidrogênio que se permite é 6%. O máximo de carbamida é 16,5%. O Japão, máximo é 25%. Então, se você pensar isso, se um estudo científico saiu do Brasil, ele é induzido por como o Brasil pensa. Se o estudo científico saiu da Europa, ele é induzido de como a Europa regula e pensa. E dos Estados Unidos, é como os Estados Unidos pensam. Só que esses artigos são publicados na mesma revista, no mesmo journal. Então, no mesmo journal, você vê situações antagonistas, e isso porque é tão difícil você fazer uma apresentação ou justificar uma ideia só baseada na literatura. Porque a literatura tem de tudo. No clareamento tem de tudo. Tem que o vermelho é mais vermelho, que o vermelho não é tão vermelho. Que o vermelho dói mais que o azul dói menos que o vermelho. Tem de tudo. E as pessoas pensam diferente. A gente se conheceu no Japão, né?
Foi uma Verdade. maior alegria aqui ter conhecido o Zé. Verdade. Eu tava lá para dar uma aula todo perdido, sozinho ali, né, Zé? O Zé me acolheu. Falou, fica com a gente aqui, você tá aí, parece um cachorrinho no cantinho aí, né? E aí, acho que foi a primeira vez que você assistiu minha aula, né, Zé? Foi a primeira vez. Foi a primeira É. vez. E É. aí, então, por exemplo, o Japão, né, dando um exemplo, a mulher japonesa não quer ter pele escura, você lembra? Lembro. Porcelana, não pode ter uma pinta, ela usa luva, ela usa guarda-sol, né? A brasileira não, a brasileira quer ser morenona, dourada, né? Então, a pele, o padrão de pele é de acordo com a região. Só que eu também não consigo ter a pele que eu queria. Cara, eu fui surfista, eu queria ser bronzeadão, cor do pecado, e eu sempre fui branquelo. Eu sofria, eu era branquelo. Eu ia pro sol, voltava rosa. E eu falava, poxa, mas eu quero. Pô, a culpa era do sol? Não, né? Pele. Então, no clareamento é a mesma coisa. O seu dente é o seu, que tem uma quantidade de malha orgânica particular sua e tem uma condição sua. Não dá para a gente mudar isso na pessoa. E a gente está vivendo um momento que a gente quer mudar a cor da pele, como a gente quer mudar a cor do dente, sem que ele seja um tom não fisiológico, não é isso? É isso aí. Cada um tem que entender que temos limitações, é baseado no perfil, no substrato de cada um, né? Renatão, outra coisa, perguntaram aqui também. Como é que é? Deixa eu ver aqui, negócio de luz ainda. O aparelho de luz sem gel, que agora tem esse Uhum, também, né? uhum. O aparelho de luz sem Olha, gel. o que eu vou falar, o que passa pela minha cabeça, baseado no que a gente estuda e vê, mas eu nunca estudei isso, um estudo meu, então eu não tenho experiência específica nisso. O que eu penso é o seguinte: a luz ultravioleta ou violeta é capaz de quebrar pigmento? Sim. Por quê? Se você deixar uma bicicleta no sol, um brinquedo no sol, durante dias, ele não vai descolorir? Vai descolorir, né? Isso é uma quebra de pigmento. Agora, quanto disso ele vai gerar outros impactos? Como eu disse que o clareamento está mais maduro hoje em dia, porque deu muito tempo da gente estudar, entender o que acontece e as variações. O aparelho de luz sem gel, que é uma luz violeta, que a gente é próximo do ultravioleta, a gente não sabe o que isso geraria. Primeiro que a luz ultravioleta, que é uma luz não visível, que é uma luz ionizante. E a gente sabe que toda radiação ionizante tem interação celular. Por isso que as camas de bronzeamento artificial não tem mais tão disponível como tinha no passado, né? E Exatamente. luzes violetas ou até ultravioletas. Então é a mesma situação. O meu único risco é a gente colocar uma radiação próximo do ionizante numa mucosa que a gente não sabe como vai interagir. Aí eu concordo com os efeitos cocarcinogênicos, né? Ainda mais se tem o gel que já é É cocarcinogênico. aquela história, né, Mas eu Renato? não sei, eu não tenho experiência, resultado científico, e o que a gente vê na literatura é que não tem resultado positivo. E a gente sabe, para que complicar o que é simples e funciona, né? É. Tem uma certa ideia nisso, né? A gente tem uma metodologia que é simples e funciona, ela é efetiva, ela é eficiente, ela é segura, que é o clareamento caseiro, com gel em baixa concentração. Isso funciona. Para que Uhum. complicar? Para que complicar? E é Não é conhecido, hoje já verdade? chegou numa estabilidade conhecida, né, Zé? Exatamente, o conhecimento já está bem maduro nesse sentido. Outra coisa que perguntaram aqui: dentes que têm uma tonalidade mais cinza, eles são mais difíceis de clarear do que os dentes que têm uma tonalidade mais amarelada, mais Então, acastanhada? são. Por quê? Porque são dentes menos orgânicos. Né? Existe a gente sempre no passado criou ideia de cor. O amarelo é mais fácil que o marrom, que é mais fácil que o cinza, que é mais fácil que o azul. Na verdade, essas cores faz todo sentido, usando como uma referência, mas de uma forma geral para explicar quanto mais orgânico, mais fácil, quanto menos orgânico, menos fácil. Quando o paciente Menos fica fácil. mais idoso, a gente tem duas ações acontecendo. Primeiro, a dentina fica menos orgânica e o esmalte fica mais translúcido. Então, essa Sim. soma de fatores
faz com que a percepção acinzentada sobressaia. Você consegue resultado? Consegue, mas nunca é o resultado que você desejaria, não porque o clareador não funcionou na dentina, mas porque o esmalte não é mais leitoso como era antes. Então ele fica menos branco, que é o contrário do tecido, né? Que é um dente muito branco, porque o esmalte é mais leitoso. Exato. Né? E aí, se você aumentar, se você prolongar o tempo de utilização, você pode aumentar essa translucidez do esmalte. Então, o grande ponto, o grande desafio é quando você pega um paciente desafiador como esse e você aumenta muito o tempo do clareamento, você também aumenta a translucidez do esmalte. E aí você pode ter essa sombra ser... Resumindo, chega um ponto que tem um limite, né? Tem um limite. Aquilo chega no limite. Renatão, outra coisa que perguntaram aqui várias vezes, aquela história de sempre, né? Dieta branca, paciente fumante, você usar substâncias que tenham corantes e tal, tem que ter algum cuidado com relação a isso. Está acabando o nosso tempo aqui, falta mais... Na verdade, essa ideia caiu já por terra, né? Porque, na verdade, é o seguinte, se você sair hoje, está tomando vinho, não tá, Zé? Se você tomar 5 garrafas de vinho, você concorda que seu dente vai ficar roxo? Fica, completamente. Mas se você escovar o dente, vai ficar normal, certo? Muito bem. A molécula do vinho, vamos usar o vinho como exemplo, mas vocês pensam em tudo que é cor. É muito maior do que o espaço orgânico entre os prismas de esmalte. Então você vai ter uma aderência ali superficial, mas não vai ter uma penetração. Senão, o barista teria dente marrom e o enólogo teria dente vinho. E não é isso que acontece. E o ponto é o seguinte, quando você clareia, no exato momento que você tira a moldeira da boca, no exato momento que você tira, você Renato, tem... eu vou o seguinte, tem mais umas perguntinhas aqui, se o pessoal topar e tal, eu vou desligar para eu poder gravar e vou entrar de novo. Só para a gente finalizar. Você tem esse tempinho? Eu tenho. Você tem esse tempinho? Mais uns 10, 15 minutos, só para a gente terminar, tá bom? Tá bom. Eu vou então desligar, pessoal, mas eu vou voltar, tá? Fiquem aí. E aí, pessoal. Voltei? Aí, voltou. Beleza. Ó, Bom, aí eu preciso falar o que a minha esposa falou aqui, que você é a pessoa mais gentil e educada da odontologia, Zé. Não, Paulinha, você é que é um anjo, viu? Ela acabou de Tem falar. muita gente aí que está entrando que vai dizer há controvérsias. O Guilherme Cabral é o primeiro deles que vai dizer. Legal, legal. Mas, Ó, tá minha amiga voltando rápido. Lisette, da Venezuela. Um beijo para Lisette. Aí, ó, você viu o Guilherme falando? Ela é mentirosa, viu só? Eu falei com você. A Sandrinha, beijo para Sandrinha. Sandrinha, querida Sandrinha. Mas viu, Renato, o que a gente está falando? Né? Então, daí dos corantes, cigarro, perguntaram também paciente fumando, tudo isso. Então, vamos lá. Então, voltando ao assunto do pigmento, né? Então, na verdade, quando você, no exato momento que você tira o clareador do dente, do contato com o dente, você tem uma ação oxidativa nessa malha orgânica que ela se desestruturou. Então, o que se imagina, não está provado, é que durante o tempo que essa malha está se reestruturando e a própria saliva reestrutura, ela poderia absorver algum tipo de pigmento. Sim. Mas nunca ninguém viu. Você já viu algum paciente que tomou café depois de clarear o dente que o dente ficou marrom? Não existe isso. Então, eu posso dizer para vocês o que a literatura está mostrando e o que a gente vê é que isso não é um ponto a se preocupar. Eu recomendo ainda que o paciente fique 1 hora sem colocar corante na boca, 1 hora depois de tirar da boca. Mas eu falo isso porque eu não sei. Eu falo isso por ignorância, né? Exatamente por isso. Mas se a gente vê o que a clínica nos mostra e o que a literatura nos mostra, não tem tanta relação. E um creme dental vai ajudar a remover e uma profilaxia ajudaria a remover porque seria uma coisa externa, né? Uma aplicação externa. Já o fumante, eu penso bem diferente, né? O pessoal está perguntando de cigarro aí. Será, Zé, que o fumante é porque veio o pigmento voando pela fumaça
e pigmentou o dente? Pode ser que tenha pigmento, mas também você não vê nada explicando bem isso. O que eu acredito é que o ato crônico de fumar, que é você chupar fumaça quente numa boca que ela é úmida, você gera o estímulo crônico do envelhecimento precoce do tecido e uma dentina menos orgânica é formada. É o que eu acredito. Então, o paciente que fuma cronicamente, ele tem uma dentina mais envelhecida e, por si só, menos clara. Por isso que quando você clareia o dente do fumante, você tem resultado. Ah, mas ele Sim. volta a escurecer. Claro que ele volta. O paciente continua envelhecendo. Ele vai voltar a escurecer. Aí é outro ponto que as pessoas precisam entender. Ah, o clareamento volta. É claro, o dente escurece porque ele envelhece. Se você continua envelhecendo, ele continua escurecendo, independente se você clareou. Então, não é que o seu clareamento foi mal feito. Você pode ter um clareamento mal conduzido, como a gente explicou dos materiais ácidos, mas um clareamento bem conduzido também tem o retorno de uma cor mais escurecida. Mas quanto tempo? Depende. Depende da taxa de envelhecimento de cada um e está relacionado com os estímulos que os dentes vão receber ao longo do dia, ao longo da vida, né? Então, é muito aprender o diagnóstico e não ficar apegado em protocolo que sirva para todo mundo, né? Não existe isso, né? Cada caso é um caso, né? O Renatão, Exato. outra coisa que falaram aqui também, é um caso que é interessante. Por exemplo, a pessoa fez as lentes de contato, facetas laminadas num dente de uma cor já relativamente clara, aquelas lâminas muito finas, mas depois de um tempo percebe que a estrutura dentária acabou escurecendo e transparece através da lâmina. Vale a pena fazer o clareamento pela palatina? Boa pergunta. Bom, o que escurece depois de uma lâmina? A gente viu, a gente fez um levantamento, né? Algumas situações pode escurecer. Uma é o natural fator do envelhecimento natural, né? Então, às vezes, a lente é translúcida, ela é muito fina, e você usou um cimento translúcido, então você tem esse impacto. Um outro fator é que muitos cimentos têm aminas, e aminas elas acabam também degradando ao longo do tempo e escurecendo. Aí não é o dente que escureceu, e sim é o próprio cimento que está interagindo. E tem a soma de fatores aí que pode gerar um escurecimento. O clareamento nesses casos, eles ajudariam? Então vamos lá. Eu vou falar o que eu ouvi aqui já, a apresentação de um caso clínico, alguns casos clínicos de um professor aqui nos Estados Unidos, que ele mostrou o uso para esses casos do Opalescence Go, ele falou. Eu fui escutar qual era a justificativa, porque a gente sabe que o radical oxidativo não vai atravessar por uma lâmina cerâmica, né? Não, Não vai atravessar. Mas ele falou que como o Opalescence Go ele é uma linha, pela proximal ele conseguia resultado. Eu não sei te falar, eu não tenho informação e dados suficientes para indicar esse tipo de tratamento, mas tem gente falando aqui disso. Pela palatina, pode funcionar se você não tiver uma câmara coronária no meio, né? Então, se você tiver uma câmara coronária que está lá embaixo e você tem uma estrutura orgânica, você pode ter uma ação oxidativa? Pode. Agora, se você tem uma câmara coronária no meio, o próprio tecido conjuntivo vai absorver esse radical oxidativo e ele não vai passar para o outro lado, né? Então, não acredito. O ponto é que os dentes anteriores, que acredito que seja o caso da pergunta, que tenham câmara coronária reduzida ou mais baixa, é em decorrência de uma deposição de dentina reacional. E essa dentina reacional, ela é mais escurecida. Então, eu acho que não faz sentido, Zé. Não, né? Não faz Muita sentido. gente tenta, né? Eu mesmo, falar a verdade, eu já tentei fazer isso algumas vezes. Mas E aí, você assim, teve resultado? eu acho que o resultado, o paciente adorou, mas eu achei que o resultado foi muito mais psicológico que qualquer outra coisa, entendeu? Entendi, Porque já entendi, estava legal, entendeu? Já estava legal. entendi. E aí, depois de um tempo, ela falou assim: eu acho que está escurecendo e tal. Eu fiquei pensando, putz, tudo bonitinho e tal. Falei, então vamos fazer e tal. Ela falou: nossa, melhorou muito. Eu achei que, para mim, ficou a mesma coisa, mas enfim, psicologicamente, acho que deu Uhum. algum impacto na paciente, né? Às E você vezes, né? aplicou só na lingual ou você aplicou em tudo? Eu peguei só na lingual. Só na lingual, Pontualmente. pontualmente.
Não, na moldeira, né? Então colocou, tirou o excesso e tal. Porque se esse gel entrou na proximal, faz sentido que o cara mostrou. Exatamente. Não, Eu com não sei. certeza entrou na proximal. Com certeza entrou É, na proximal. não Mas sei. Ainda assim, eu não sei. Porque, também assim, não. todas as facetas, elas englobavam um pouco as proximais. Elas não eram só na vestibular, entendeu? Elas Tá. englobavam as proximais. Enfim, eu fiz isso uma vez só. Acho que duas, Uhum. talvez. Uma coisa, só mais uma pergunta. Por exemplo, dente que tem metamorfose cáustica da polpa, que é aquele dente que o pessoal fala que é recessão pulpar, que é um dente escurecido, ele é vital. Só explicando para o pessoal, né? O dente é vital, mas é um dente escurecido. O que você sugere? Eu tenho um caso legal disso. Vamos ir um pouquinho mais à frente, né? Calcificação pulpar da câmara coronária, né? Então, quando o paciente tem uma calcificação da câmara coronária, você tem o quê? Você tem uma distrofia, né, do conjuntivo, gerando um envelhecimento precoce do conjuntivo, ele mineraliza e fica como se fosse um tecido mineral, né? Esse tecido mineral é um tecido diferente do tecido dentinário tubular. Como ele é Sim. diferente, ele tem outra cor, né? A gente vê, quando a gente faz a abertura coronária e vê nódulos pulpares, você Tem vê a que ele cor é diferente. diferente, tem cores diferentes, né? Então, esse dente, ele é diferente porque ele tem a ótica diferente de uma área, de uma cavidade que está preenchida por pedra, não está preenchida por sangue. Vale a pena abrir a câmara coronária, remover tudo isso daí e fazer o clareamento interno? Eu acho arriscado. Talvez seria o resultado mais duradouro. Mas o problema é quando você não tem essa câmara aí, como é que você vai saber o que, que é o quê? O risco da gente perfurar, o risco da gente remover o que não deve é muito grande, né? Então, o que nos casos que eu tenho de resultado legal mostra? Você pega, faz uma moldeira individualizada, recorta os dentes vizinhos, e deixa só o dente em questão. Faz o reservatório e coloca, nesse caso, um peróxido de carbamida mais concentrado, aí um 20%. Aqui nos Estados Unidos tem 35%. E você usa de uso noturno. Então, olha só. Ele é mais concentrado para uso noturno. Poxa, mas aí vai contra tudo que você explicou. Não. Sim, mas eu não tenho câmara coronária e eu tenho uma dentina menos orgânica. Então a permeabilidade é diferente. Quando eu tenho permeabilidade diferente, a técnica tem que ser diferente. Por exemplo, pacientes com tetraciclina, já explico já. Então, quando você coloca de uso noturno e é importante o reservatório recortado na margem para que isso não toque no tecido gengival, a gente tem resultado muito legal com isso, Zé. Ah, mas isso vai voltar. Vai voltar. Por que vai voltar? Faz de Porque os novo. dentes vão envelhecer e esse dente continua sendo diferente do vizinho. Então, é um dente que você precisa retocar em É. decorrência do próprio dente. Não é o seu clareamento que falhou, por isso que Mas retornou. eu já fiz muito isso, viu, Renatão? E eu sempre tenho ótimos resultados. É difícil o caso que não dá um resultado legal. Assim, É. às vezes não fica exatamente igual, mas normalmente o paciente fica muito satisfeito. E você mantém a integridade. Porque você fazer uma faceta num dente desse, num dente tipo assim, íntegro, né? Normalmente não Cara, tem e o nada. É esmalte, uma né? Você pega o judiação. esmalte. Eu acho que o esmalte é tão importante para dar a Pois é, ótica do que é um dente, né? verdade. Não, é uma judiação. Ô, Renatão, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal está falando de dente posterior, de dente tratado endodonticamente. Semana que vem, nós vamos ter uma live, eu e o Renato de novo, na SBOE, pela SBOE, vai ser na quinta-feira que vem, no mesmo horário, 9 horas, que nós vamos falar sobre clareamento de dentes. Nós não, o Renato vai falar, eu vou só entrevistar, vai falar sobre clareamento de dentes tratados endodonticamente. É isso aí? Isso E aí, também claro. tirar dúvidas do pessoal, enfim, mas nós vamos focar mais no tratamento dos dentes. Então, pergunta aí clareamento em pacientes com braquete ortodôntico. Pô. Isso, a gente fez esse estudo em 2009, a gente publicou em 2009, foi um dos primeiros estudos, conduzido pelo grupo do Loguércio, foi conduzido lá na Colômbia, junto com o Henrique Haddad, e a ideia era, lá atrás, a ideia era entender se o clareador, ele teria ação sobre as manchas brancas ao redor do bracket, se o Sim. peróxido de hidrogênio teria alguma modulação na condição bucal para evitar essa condição, né, bacteriana.
Mas para a gente indicar isso, a primeira coisa foi, mas peraí, se a gente vai usar em paciente com bracket, será que vai clarear o dente e não vai clarear o bracket, embaixo do bracket? E aí, então, primeiro trabalho foi para tentar ver o que acontece embaixo do bracket. Então, pacientes que não tinham bracket, tomou cor com espectrofotômetro clínico, com escala, tudo certinho. E aí montou o bracket só para o estudo e fez o clareamento sobre ele, tirou o bracket, fez toda a contagem e viu o quê? Que clareia igual. Não existe diferença. O íon é multidirecional, ele clareia embaixo do bracket sem nenhuma diferença. Então, primeira coisa, pode clarear paciente com ortodontia? Baseado no fato de clarear homogeneamente, pode clarear paciente com ortodontia. Só que a gente evoluiu um pouco mais. E isso, Zé, foi o protótipo do Opalesense Go. Ele nasceu aí, porque era um clareador que se adapta ao bracket. Ao bracket, né? Exatamente. Então, e aí agora evoluiu para entender, peraí, mas e aquela ideia? Será que faz sentido? E aí vem um trabalho que foi iniciado magnificamente pela professora Raquel Passos, lá da Universidade de Brasília, onde ela, na sua magnânima habilidade, convenceu alunos da graduação a ficar 3 dias sem escovar dente. Você acredita? Tudo certinho, o comitê de ética aprovou. E aí foi feito o Opalesense Go normal e o Opalesense Go placebo. Quer dizer, ele não tinha ação nada oxidativa, era um placebo, mas ele era igualzinho, assim, para colocar. E porque eram alunos de graduação, estudo duplo cego. E o aluno usou. E engraçado e interessante é que o aluno que estava com o produto ativo sabia que ele estava com ativo. Aí você fala, por quê? Porque ficava o dente mais claro? Não, porque ele via formar a placa no segundo molar. Era diferente, porque como o Opalesense Go pega até o primeiro molar, ele via diferença no segundo molar. E aí que foi concluído que depois das primeiras 24 horas após o uso não teve diferença, mas após 48 horas, 50% a menos. Então, o que quer dizer? Que você usar, no caso, o Opalesense Go, você retarda a aderência da nova placa bacteriana. Então, ele tem sim uma ação, né? A gente ainda não sabe qual é a técnica, o período de uso, mas que isso é verdade, é. Tanto que a Paula é periodontista, né? E aí pega um paciente que vai fazer profilaxia, termina a sua profilaxia, lógico, paciente dentro de uma condição gengival normal. E ele pega, ela colocava o Opalesense Go meia hora na sala de espera pós-profilaxia. Tem que ser na sala de espera. Porque aí você chama o paciente de novo para tirar da boca dele que aquilo está dentro da profilaxia. Cara, você não tem ideia. Primeiro porque o paciente pós-profilaxia quer o dente como? Claro e limpo. E ele percebe, não é um clareamento por causa de um dia no Opalesense Go, mas ilumina o sorriso. E esse iluminar do sorriso, ele considerava como a melhor profilaxia do mundo. E ainda, ele percebia que a placa não aderia. E eu desafio vocês, põe na sua boca, um só. Fica 1 hora na boca. Você vai ver no dia seguinte que teu dente não está liso. Então, esse retardo de aderência de placa começou a ser melhor explorado. Não é a indicação do produto, é off-label, né? Não tem suporte científico disso, não é essa indicação, mas funciona. Renatão, mais 2 perguntas. Tetraciclina. Ok. Tetraciclina hoje é um tema que eu estou mais abraçando isso, porque eu acho que a gente aprende muito com a teimosia, né? E eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum problema em dizer que eu estou errado quando eu estou errado. E no tema clareamento, eu já mudei minha opinião várias vezes, sabe? Várias vezes quando a gente começa a entender melhor e diminuir o nosso achismo, né? Porque tem muito achismo no mundo. Eu acho isso, eu acho aquilo. E eu tinha uma reticência muito grande em acreditar em resultado em paciente com tetraciclina, mesmo porque é limitado, né? A tetraciclina, de acordo com a severidade dela, você não consegue um resultado perfeito. O paciente não vai ficar com o dente natural. Mas o grande ponto é que o paciente que vive com tetraciclina, ele nunca sonhou em ter o dente
perfeito. Ele sonhou em ter um sorriso melhor. Ele sonhou em ter uma condição que ele consiga viver naturalmente. E aí eu fui estudar um pouco mais isso. Aqui tem muito caso, né? No Brasil não tem muito caso, então é onde eu não tinha experiência. Muito, né? E o que a gente vê? A tetraciclina, ela é uma molécula que é um antibiótico que foi desenvolvido para infecção óssea, né? Então, como o osso é um tecido pobremente irrigado, o osso tem pouca defesa. Por isso que qualquer infecção óssea é desafiador. Então, a molécula de tetraciclina, ela se combina ao cálcio. E o cálcio levado para o fronte de mineralização levaria junto à molécula de tetraciclina. E o inverso é verdadeiro, né? Se esse cálcio foi usado para mineralizar o dente, ele carregou junto a molécula de tetraciclina. Então, ela está incorporada na matriz inorgânica do dente. E aí é o desafio. Só que a molécula de tetraciclina, ela é uma molécula orgânica. Ela tem as ligações duplas de carbono. Ela é uma molécula orgânica que é passível, sim, de ser oxidada e clareada. Só que como ela está numa área mais profunda, a técnica é outra, né? Então, você tem que mudar o raciocínio. Então, a gente hoje tem casos sensacionais de falar, poxa, realmente é uma mudança de vida em pacientes que vivem isso, fazendo tratamento clareador. Ah, mas eu vou facetar tudo porque vai ficar mais bonito. Talvez ficaria mais bonito. Talvez ficaria perfeito. Só que o grande ponto para isso é você envolver o paciente em ter que fazer isso com toda a boca. E aí o desafio é o quê? E se o paciente tem 16 anos? Que é uma menina, acho que muita gente que tem filho de 16 anos vai entender, que está no auge da sua vida e você vai recobrir tudo. Quanto tempo duraria numa criança, numa jovem? Ou, e se o paciente não tem condição financeira? Será que isso não vale a pena conversar também? Não é todo mundo que tem condição financeira para recobrir a boca inteira. Eu acho o clareamento uma excelente opção que não seja o único tratamento, mas que seja um tratamento que vai te coadjuvar no seu tratamento restaurador. Normalmente é um tempo mais longo, né, Renatão? Você faz É, clareamento por mais 5, tempo. 6 meses. Como? 5, 6 meses, exatamente. Clareamento de consultório a cada 21 dias e nesse intervalo, caseiro todo dia. Poxa, você tá ficando louco? Os caras vão usar 6 meses todo dia. Vão. Vai derreter o dente? Não vai. Porque a estrutura orgânica é diferente, o dente é diferente. Então você tem esses resultados. Eu estou tratando uma menina, Zé, que espero logo conseguir publicar o caso dela. Ela tem Você falou 12 para mim anos. Te falei? que E ela tem o o dente dente é verde verde? escuro. É. Que o E dente é tá, verde, e, né? tá, e tá sensacional. No último dia, cara, ela falou. Eu fico emocionado, porque ela não falava. Ela não emitia voz. Eu consegui ouvir a voz dela depois do terceiro mês. Como Porque era o ela nome da viu. doença dela mesmo? Ela teve uma doença no fígado. Quando ela nasceu, ela fez um transplante hepático com 4 anos de idade. E o interessante é que todos os dentes que começaram a formar antes do transplante são afetados. E todos os dentes que começaram a formação depois do transplante são normais. Então ela tem segundo pré-molar e segundo molar normal. E todos os outros verdes escuro. Porque na formação da bilirrubina, no fígado, tem um estágio antes, que é a biliverdina, que tem uma ação chamada biliverdina reductase, é uma enzima que faz essa quebra, e ela tinha uma deficiência hepática. Então ela não tinha essa quebra, ela teve deposição desse pigmento verde nos tecidos. E no caso dela, eu já fui estudar um monte, depositou em dente. E a menina não tem vida. Imagina uma menina com 12 anos com o dente escuro. Aí você fala, poxa, não pode clarear dente de criança. Quem falou que não pode? Né? Então, a pergunta é essa. Qual a idade que começa a fazer o clareamento? Em que idade? Eu adoro essa pergunta de qual idade, né? Porque você só pode definir idade quando você consegue identificar a idade. Agora, qual é a idade do seu dente? O seu dente nasceu em anos diferentes, ou o seu central nasceu em anos diferentes do seu canino, que nasceu em ano diferente do seu pré, que nasceu em ano diferente do seu molar. Você tem dentes que envelhecem precocemente ao longo dos estímulos da vida. Então, se ele teve trauma oclusal, se ele teve
desoclusão não balanceada, se ele teve cárie, se ele teve restaurações extensas, que seja, ele tem diferentes estímulos nesse tecido pulpar que faz a dentina. Quem faz a dentina é a polpa. Então, eu tenho diferentes dentinas sendo formadas com diferentes volumes pulpares, com diferentes condições de resposta. Não pode definir idade. O que as pessoas têm medo é que o dente jovem, não formada a raiz ainda, seria contraindicação. Porque, mas aí a raiz não está formada. Então, você pressupõe que se a raiz não está formada, você vai matar aquela polpa e vai parar a formação. Mas espera aí, como que uma polpa morre? A polpa só morre quando você tem congestão circulatória. Quando o dano é tamanho que a tentativa de defesa, que é aumentando o fluxo do volume celular e vascular, que é natural da defesa de um conjuntivo, faz com que haja uma paralisação circulatória, porque o conjuntivo pulpar é o único que está dentro de parede rígida. Agora, se você tem um dente com ápice incompleto, você não tem congestão circulatória. O ápice é grande, ele não vai ter parada circulatória. Eu concordo que o paciente jovem tem uma dentina mais orgânica, que é mais permeável, que vai ter mais ação. Mas, da mesma maneira, aquele tecido pulpar suporta muito mais isso. Não existe relato de necrose em paciente jovem que você estimula. No paciente jovem, você pode até cortar um pedaço da polpa. Isso chama pulpotomia. Pulpotomia, é verdade. Então, o grande ponto é que definir idade, você erra muito. Porque a minha filha de 9 anos é igual à sua de 9 anos? Não. Todo mundo fala que o primeiro dente nasce com 6 meses. A minha primeira filha, o primeiro dente nasceu com 1 ano. Eu falei, vixe, não tem dente, cara. Né? Então, a minha neta, eu pensei isso também. A minha netinha, juro pra você, ela estava fazendo 1 ano, eu falei, vou tirar uma radiografia da boca dela inteira. Eu tive a mesma ideia. Eu falei pro Guilherme, ela vai vir aqui, nós vamos dar um jeito de tirar uma radiografia da boca dela. Eu quero ver se tem dente ali dentro, não é possível. Exato. A Márcia está perguntando, mas vai ter mais sensibilidade no paciente mais jovem, com a polpa maior, com a polpa mais ampla? Provável por 2 motivos. Primeiro, porque sim, vai ter uma ação maior. Só que também o suporte de enzimático, né? Porque quem controla o dano oxidativo é a enzima, né? É a quantidade de glutationa que a gente tem no organismo que faz os nossos antioxidantes, né? Por isso que a gente fica velho, nós vamos diminuindo os antioxidantes, a gente tem que ficar tomando antioxidante, porque a gente vai envelhecendo mais precocemente. Então ela tem muito mais suporte antioxidante do que um paciente mais idoso ou mais adulto. Agora, o grande ponto é qual é o limiar do paciente? Né? A criança ela responde antes do que um adulto, frente a um estímulo. Né? Qualquer coisa incomoda mais a criança do que um adulto. Né? O adulto suporta mais o não confortável do que a criança. Então a gente vê que a criança responde mais frente a um estímulo menor. Então é muito difícil falar assim, olha, a criança vai ter mais dor. É muito difícil falar isso. A criança pode reclamar, de novo, porque é uma criança. Né? Eu não estou fazendo apologia clara dentro de criança, pelo amor de Deus. Estou dizendo que poder pode, se deve ou não deve, é entre vocês e o paciente de vocês. A condição que pede, mas poder pode, ele não vai ter morte pulpar e ele não vai ter dano ao tecido. Qual a concentração do clareador para tetraciclina? 10%. 10%, né? Se você for usar à noite. Se você for usar durante 2 horas por dia, pode ser o 20%. Se você for usar até 4 horas por dia, pode ser o 15%. E se você for usar durante 1 hora por dia, pode ser o Opalescence Go, que é hidrogênio a 10%. Então, a concentração é baseada no perfil de uso. Tudo bem? Então, todos eles tendem, claro que tendem, a entregar a resposta semelhante. Viu, Renatão, e dente trincado que apresenta trincas, tem algum problema? Você pergunta o que fizeram aqui. Se você tem trinca, você tem uma maior área de permeabilidade, né? Eu não acredito que... será que essa maior permeabilidade vai ser o que ele teria sensibilidade e se ele não tivesse a trinca, não teria? É muito prematuro dizer isso, eu não sei. O quanto que essa trinca... Não, acho que não.
Eu acho que é Renato, muito mais importante nós avaliarmos a condição anatômica da área cervical, das recessões gengivais, das áreas descobertas, das áreas expostas, da maior diminuição, maior aumento da permeabilidade pela diminuição da espessura do esmalte. Eu acho que é mais preocupação prestar atenção aí do que numa trinca na área coronária. entendi. Você falou assim, quando faz com um tratamento, por exemplo, com tetraciclina, você faz tantos dias, alguns dias com clareamento caseiro, aí faz um de consultório, depois, quando que você faz o de consultório? Quando que você acha que é importante fazer o de consultório? Eu faço a cada 21 dias. Entendi. Mas Então, o qual seria paciente a vem no finalidade consultório. dele? Me orientar. Porque, assim, como é que funciona normalmente, tá? Depende do caso de tetraciclina. De acordo com o momento que aquela mãe ou aquela paciente usou a tetraciclina, afetou determinadas áreas do dente, né? Então, você tem dente que afetou... É uma pena que eu não consigo mostrar uma foto aqui, né? Será que eu consigo? Não consigo, né, Zé? Consegue, né? Você está com o computador aí? Só mostrar. Não tô. Ah, mas a gente pode fazer isso na live da semana que vem, na SBOE. Tá, Aí porque você já assim, deixa preparado, aí você já mostra direitinho. porque se o paciente foi afetado durante o início da formação do dente, você vai ter isso sendo afetado a coroa. Se o paciente teve essa administração, esse uso mais na área mais evoluída, você vai ter uma área afetando mais a cervical. E tem caso, tenho dentes aqui extraídos, que isso está afetado na parte radicular. Só que ninguém sabe, porque lá dentro ninguém vê. Né? Então a gente tem os dentes mostrando só o aspecto das faixas na área cervical radicular. Né? Então depende muito de onde ele está. Qual é o mais desafiador? É o cervical coronário. Por quê? Porque é onde o esmalte é mais fino, por onde aparece mais, né? E é onde a gente teria mais ação. Nesse caso, o que a gente vê que é desafiador? Eu faço o tratamento de consultório na primeira sessão, ponho no dente inteiro. Aí vai ter aquele impacto mais ou menos, tal, vai para o caseiro. Ele vai para o caseiro, vai começando a mudar. 21 dias depois, ele volta para o consultório, eu faço de novo. Só que eu já percebi que a translucidez do meu esmalte começou a mudar. E o dente começou a mudar. E aí eu faço de novo. Já na terceira aplicação, estou dando uma média, gente. Vocês não ficam fixos nessas datas, uma média. Eu começo a perceber que eu já estou adquirindo uma translucidez do terço médio incisal que pode ser um problema se ela ficar muito diferente da cervical. Aí eu aplico só na cervical o do consultório. E aí ele vai para casa. Então, às vezes que ele vem para o consultório, eu só aplico na cervical. Aí você fala, poxa, de novo, você vai falar que é para aplicar na cervical, se na cervical não pode aplicar. Caso de tetraciclina é um mundo à parte, é um caso diferente, com É caso a caso, permeabilidade. né? Por isso que é importante entender os mecanismos, né? É, Porque a gente quer, assim, a tendência nossa é sempre querer uma receita de bolo. Mas é exato, difícil dar uma receita de bolo, porque cada dente é um dente, cada paciente é um exato. paciente, entendeu? Fica difícil você padronizar. Não, eu vou fazer assim para todo mundo. Por isso que é importante o diagnóstico do profissional, a condução Exato. do tratamento pelo profissional. Ô, Cara, e Renatão, aí eu chega queria... um ponto, só terminar, aí chega um ponto que você já Não, atingiu a translucidez do centro incisal, que você não tem mais que tocar ali, cara. E aí é onde você chega na estabilidade. É um dos motivos de onde você chegou na estabilidade. Por isso tem casos que a gente conseguiu mais, tem casos que consegui menos resposta, pelo próprio equilíbrio. Cuidado para não passar da sensibilidade, da translucidez do esmalte, senão ele também fica cinza. Porque ele fica tão translúcido que você aparece o fundo da boca. Quer ver um exemplo legal? Pega uma gaze e põe por trás. Se o dente continuar cinza, é um problema interno de pigmento que a gente consegue agir. Se você colocou a gás e ele ficou branco, não adianta você clarear. já está translúcido, né? Esses dentes acinzentados é uma coisa legal para mostrar. E tem caso na aula. Viu, Renato? Deixa eu falar duas coisas aqui antes da gente concluir. Vou fazer, porque senão o pessoal vai embora, né? Então, ó, repetindo, semana que vem a gente vai estar juntos, só que daí na SBOE oficial, quinta-feira que vem, às 9 horas. Aí nós vamos falar mais sobre clareamento. Nós não, Renato, né? Nós vamos falar mais sobre clareamento de dente destolpado, tá certo? Nós E, vamos o- e falar o mais risco sobre da reabsorção radicular, né? o risco da a velha história da reabsorção radicular.
E segunda-feira, aqui no nosso canal, aqui no Surfquads, nós vamos ter uma live com a professora Patrícia Pereira. Para quem não conhece, a professora Patrícia Pereira, ela é uma das maiores autoridades em adesão e cimentação do mundo. Você fala, Patrícia Pereira ela é brasileira da UNB, mas hoje ela é a vice-reitora da Universidade da Flórida, responsável pelo programa de pós-graduação em dentística. Então, não percam. A Patrícia, na segunda-feira, às 18 horas, e o Renatão com a gente aqui na SBOE, às 21 horas, na quinta que vem. E na quinta que vem nós vamos ter um inglês ao meio-dia com o Maxime Belograde, falando sobre microscopia e tal, enfim. Então é bastante coisa, bastante atividade, né, Renato? Sensacional, Zé, sensacional. Nós estamos trabalhando mais agora do que quando estava na rua, né, Zé? Não, a quantidade de coisas que acontece, falar um troço para você, viu? Mas, ó, Renato, eu quero agradecer demais, cara. Eu juro que eu assisti a sua aula a primeira vez lá no Japão, né? E depois disso, toda vez que eu tenho oportunidade de te acompanhar, eu estou sempre ali, porque eu acho demais. Obrigado, a visão que você tem do clareamento, ela é assim, ela é racional e ela é inteligente. Ela faz a gente raciocinar, pensar como utilizar aquilo da melhor maneira possível. Quer dizer, é o contrário da receita de bolo, né? Mas é onde o tratamento efetivamente funciona. Então, Renatão, parabéns, cara. Eu estou super feliz que você está aí com a sua família maravilhosa, num lugar bacana, com todo esse equipamento para fazer mais pesquisa, trazer mais respostas para a gente. Estamos aprendendo. É um prazer muito grande. Eu tenho certeza que todos aqui adoraram. E assim, obrigado tenho a todos. certeza que a qualidade do conhecimento que a gente adquiriu através de você foi superior, cara. Foi demais. Legal. É um prazer, Zé. Você, desde que eu te conheci lá no Japão, você já foi extremamente educado. Minha mulher tem razão. Eu sou a pessoa mais educada, querida da odontologia, junto com o Valdir Romão, que está aí na live, que é outro queridão. O Harry, que foi meu professor também. Tá todo mundo aí que a gente gosta tanto. E eu agradeço essa oportunidade. Estou sempre à sua disposição. O que você precisar, só me dá um toque. A gente pode bater o papo quando quiser. Valeu. Gente, todo mundo, muito obrigado. Beijo para todos, bom descanso. Renatão, beijo para a Paulinha, para as crianças, para todo mundo aí. Valeu? Obrigado, viu? Obrigado, gente. Abraço. Tchau, abração. Tchau. Tchau, tchau.